Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para melhor vivenciarmos esse momento, né, para que a gente possa absorver ao máximo aquilo que o Senhor quer nos revelar, peçamos ao Espírito Santo que Ele venha em nosso auxílio, que Ele prepare o terreno do nosso coração e que a gente quebre todas as resistências e fiquemos bem atentos aos sinais que Ele quer nos revelar. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo àqueles que estão por trás das lentes, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Moradas. Como é que é o título deste aqui? Castelo Interior. Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. Ui. Aí. E para aquelas pessoas que não viram a primeira parte, né? E até mesmo para nós que estamos aqui, fazer que nem novela, né? Quando a gente assiste novela, os próximos capítulos a gente vê um pouquinho do que se passou, né? Então a gente vai aqui revisar um pouquinho do que foi a primeira, segunda morada, para hoje chegarmos e adentrarmos nas terceiras e quartas, tá bom? Então eu falei para vocês que Teresa de Ávila, a Santa Teresa de Ávila, grande mestra da oração, ela escreveu esse livro não para fazer sucesso, né? Como muita gente escreve livros e tal, pensando em fazer sucesso, best-seller e tal. Não foi isso. Ela escreveu esse livro por obediência, né, ao seu confessor, e ele pediu para que ela escrevesse para orientar as irmãs do Carmelo. Então ela não tinha intenção realmente de passar esse livro para as pessoas e tal. E fez um caminho, trilhou dentro desse livro um caminho de oração, né? Mas a gente percebe que ela, dentro desse livro, ela não explora tanto as primeiras, segundas e terceiras. Por quê? Exatamente, ela já tem, antes desse livro, ela abordou muito desse assunto no livro anterior, né? Então, quando ela realmente, nesse livro que você vai ler das moradas, a partir das quartas moradas é que ela se estende mais. Ela tem mais capítulos, ela aprofunda mais. Mas a gente vai refazer esse caminho. Ela diz que a nossa alma, né, é como um castelo, e que esse castelo tem paredes de cristal, né, com vários cômodos, muitas moradas, e no centro desse castelo habita Deus. Muitas vezes a gente só se dá conta desse castelo e vê tão somente as paredes, o visual desse castelo, e não fica muito interessado com o que tem dentro dele, né? Mas Deus, que mora e habita dentro desse castelo, está sempre promovendo alguma coisa para nos atrair. Ele sempre nos atrai. É como uma criança que brinca com a gente assim de esconde-esconde, né? Eu lembro muito eu e meu filho, a gente brincando, e a gente vai por aqui e achou, e depois a gente vai por outro caminho e achou, e a gente fica jogando esse joguinho com Deus dessa forma, né? Às vezes a gente quer escapar dele, a gente não quer ouvir os seus chamados, e aí ele, tem nada não, te pego lá na frente, e aí ele vai num outro caminho e vai sempre querendo nos atrair. E aí então, quando a gente é atraído, desperta essa vontade de conhecer esse castelo, e a gente entra, né? Quando a gente entra através da oração. Essa é a porta de entrada. É isso que eu falei para vocês? A porta de entrada. Mas Santa Teresa vai dizer que não é qualquer oração.
Claro que nas primeiras moradas é a oração vocal mesmo. É essa oração, assim, esse convite para um grupo de oração, uma palestra, uma reza do terço, qualquer coisa que diz respeito à espiritualidade, mas ainda assim de forma muito incipiente, né? Muito inicial, vamos dizer assim, nada tão profundo. Mas a gente é atraído e a gente vai. Entrou dentro desse castelo, achou bonito, né? Viu ali nos cômodos, poxa, como é bonito, tem isso, tal, tal. Vai gostando, né? Vai gostando, achou bom e tal, mas a minha atração ainda é muito para as coisas do mundo. O mundo me atrai muito nesse primeiro momento. E eu fico nessa de entrar e de sair, até que Deus de novo vai lá na frente e me chama de novo, né? Através de um amigo, através de alguém que insiste demais, uma palestra que eu ouvi, não sei, ele vai dizendo algo que aquilo vai me tocando e cada vez mais vai me atraindo. E aí eu entro nas segundas moradas, né? Mas nas segundas moradas, o que acontece quando essa alma entra na segunda morada? Eu já quero ser mais fiel aos compromissos, né? Querer participar mais intensivamente desses momentos, né? Eu já não só gosto, como eu quero ficar mais, eu quero vivenciar mais. Aí é um retiro, é algo mais, um convite aqui e ali, e eu estou querendo crescer, estou querendo conhecer. E eu vivo nesta morada muito fácil, né? Assim, é muito bom, muito gostoso e fácil de chegar. Todos nós trilhamos facilmente esses caminhos, de primeiras, segundas e até mesmo a terceira morada. Claro que não é de um dia para o outro, claro que não é uma semana para outra, isso vai depender cada um no seu tempo, daquilo que eu tenho como disposição, né? Da minha resposta a esses convites. E eu falei para vocês também que primeiras, segundas e terceiras moradas são as moradas ascéticas, né? Aquelas onde eu sou o protagonista principal. Não quer dizer que Deus também não atue. Ele está sim presente, sempre está presente em nossa vida. Porém, nessas primeiras moradas, primeira, segunda e terceira, o que acontece? Eu tomo iniciativa, eu que busco e Deus age, né? E aí eu vou ficando aí na segunda morada. O convite é que eu persista para que eu não saia desse castelo, né? Então, quando eu começo a ter uma rotina, uma coisa mais disciplinada em termos de espiritualidade, né? Uma missa mais frequente, uma coisa mais madura, mais aprofundada, eu tendo a ficar aqui e quiçá até chegando às terceiras moradas, né? Mas a gente viu também que era preciso passar de primeira para segunda. A primeira, que é do autoconhecimento, é preciso que eu me conheça, né? Saber quem sou eu, que quando eu entro nesse castelo, na hora que a porta abriu, que eu entrei, entraram comigo também vários bichos peçonhentos, né? Entraram ali aqueles bichos que me atrapalham muito, me deixam muito distraídas, por isso que eu não sou tão, vamos dizer assim, tão apaixonada pelas coisas que tem lá dentro, porque eu nem consigo perceber tanta coisa, de tanto bicho que entrou, que me tira um pouco a visão. Mas aí, quando eu estou na segunda, esses bichos já vão morrendo aqui e ali, vai ficando menos, né? Vai me dando essa capacidade de visualizar mais o que tem lá dentro desse castelo, né? Mas para que eu persista dentro dele, é preciso essa decisão, né? Eu tenho que querer. Se eu não decidir, se eu disser assim, não, mas é bom e tal, mas eu vou sair, vou voltar, não quero. Se eu quebrar, me relaxar nessa busca, nessa disciplina, eu tendo a voltar para a primeira ou até sair do castelo. Então, quando eu decido ficar, eu estou nas segundas, e aí Deus vai vendo todo esse movimento e vai me dando assim
um crédito. Vem, parece que você merece ver o que tem mais dentro dos cômodos. Vem mais para perto de mim. Ou seja, cada vez que eu vou avançando, eu vou chegando perto desse cômodo central, né? E aí hoje a gente vai chegar e adentrar as moradas terceiras, não é isso? E as terceiras moradas, é interessante porque eu falei para vocês também que para cada morada existia um texto fundante, não é isso? Por quê? Porque através dessa Léxio Divina, desse texto que Teresa fazia, quando ela lia, ela visualizava e ela ali fez esse paralelo, né, para que pudesse compor as moradas. Então, na primeira morada, você é cego, você é surdo, porque você não escuta, você não vê nem nada, mas foi o texto fundante que foi, vamos colocar outro, o texto fundante, Gênesis 1, 26, 27, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é isso? E também Apocalipse 21, 22, que é a Jerusalém Celeste. Lembrando que Teresa sempre quis começar pelo que há de melhor dentro de nós. Ela que vai abordar muito das nossas misérias, nossos pecados, mas antes de tudo, ela quis enfatizar o que há de melhor em nós. Se Deus habita em nós, nós, por semelhança, né, nós temos também algo de muito bom e por isso que temos a possibilidade de sermos trabalhados, né? Então, o símbolo daqui da primeira morada, pérola e árvore da vida, né? Aquela pérola onde reluz e que aí o pecado que entra comigo cobre essa pérola, não deixa essa luz transparecer, como a árvore da vida, que não dá bons frutos, porque se eu estou em pecado, essa água que vem regar essa árvore, né? Ela também vai favorecer frutos não saborosos, né? Frutos, vamos dizer assim, de má qualidade. E aí na segunda, que são as moradas do combate, o texto fundante é o filho pródigo. Naquela parte em que ele se percebe pecador, né? Então, me perceber pecador, me perceber na lama, me perceber todo mundo me abandonou, eu tinha tudo na casa de meu pai me dava comida, me dava dignidade, nada me faltava, me dava amor, e eu não quis, fui para o mundo, né? E depois que perdi tudo, me reconheci sem dignidade, sem nada, e agora eu quero voltar. Aqui também, nessa condição assim, eu quero, me percebi pecadora, sei que no cômodo central Deus habita, Ele é misericordioso e é lá que eu quero chegar, né? E aí a gente vai trilhando e chegamos nas terceiras moradas, onde agora eu já tenho consistência espiritual. Que consistência é essa? Não seria uma consistência lá das quintas, sextas, sétimas, mas para quem trilhou fora do castelo, primeiras moradas, segundas moradas, eu agora, as pessoas olham para mim de repente e dizem, é um santo, é uma santa, né? Porque eu serei o melhor ou a melhor dos piores, né? Não é que eu deixei de ter pecado, mas é aquela pessoa ou aquela alma onde as virtudes já são bem trabalhadas, ou vamos dizer assim, bem aparentes, chamam bem a atenção. São pessoas virtuosas, né? Então, são pessoas que deixam de ser surda e muda. Aqui ela já consegue ouvir e responder, né? Escuta a voz de Deus, não com uma locução interior, mas exatamente através de uma homilia, de uma palestra, de qualquer coisa que é uma mensagem onde eu fui tocada, uma música, uma situação. E dali, o meu ouvido, né, já ficou apurado de tal forma que eu consigo perceber que é a voz de Deus a falar comigo. E aí também eu deixo de ser muda.
aqui eu já tenho capacidade de responder a esse chamado, né? Eu já fico assim, super atraída por ele. Eu já fico até querendo negar algumas coisas para ficar com ele, ou seja, ele é preferência minha. Eu prefiro Jesus a tantas outras coisas. Me chamam para ir para um aniversário, uma festa e tal. Eu quero mesmo é ir para aquele retiro. Eu quero mesmo é ir para a missa. Vai ter um churrasco, vai ter isso, mas vai ter. Sabe? Eu fico mais atraída para as coisas dele. Então, tudo que eu faço aqui, eu já penso muito nele. Eu já estou assim, enamorada pelas coisas de Deus, né? E cada vez mais querendo conhecê-lo, querendo aprofundar. Me agrada, me é agradável, sabe assim, ir para uma adoração, ir para um encontro, participar de um encontro, aquilo me deixa leve, aquilo me deixa feliz, aquilo me dá consolos, aquilo me dá bem-estar. Mas vamos ver aqui alguns aspectos positivos e negativos dessas almas. Santa Teresa vai dizer que essas almas, quando estão nas terceiras moradas, elas têm sim esse caráter assim de virtuosas, né? Mas veja só, ela deixa de ser surda e muda, ela deseja não ofender a Deus, ou seja, ela já não quer, já deixou há muito tempo os pecados capitais, né? E agora os veniais ela tenta de todas as maneiras evitar situações de pecado. Quando ela peca, isso já a incomoda, né? Ela percebe, ela sabe, ela já busca reconciliação, ela vai se confessar. Sempre fica um incômodo quando ela, pequeno que seja, aquele pecadinho dela já incomoda. Então elas são desejosas de não ofender a Deus. Elas gostam de fazer penitências, né? Então, fazer jejum, buscar fazer realmente sacrifício por si, mas também pelos outros, né? Assim, rezar pelos outros, pedir, fazer jejum, deixar de comer determinadas coisas que eu gosto, determinadas situações que eu vivenciava demais, eu vou deixando de lado. Eu gostava tanto de jogar futebol a semana toda, e não que seja pecado, não é isso. O que eu quero dizer aqui é que nessa situação de terceiras moradas, aquilo que nem é assim tão pecado, mas eu já vou querendo deixar, já não me atrai tanto, sabe? Eu já quero vivenciar outras coisas, eu vou abrindo mão disso aqui, talvez assim, achando, eu vou abrir mão desse sacrifício, fazer um sacrifício, abrir mão dessa coisa que para mim é tão valiosa, ou me custa tanto, mas eu abro mão por ele, por uma causa. Aqui eu já tenho esse desejo, né? Buscam recolhimento. São pessoas que já gostam assim de ficar mais recolhida, de escutar mais a voz de Deus, de escutar. É interessante, né? Assim, levando para a prática, né? A gente melhor falar um pouco da gente do que falar dos outros, né? Não dizendo que já estou em terceira morada e tal, não é isso. A gente às vezes fica nessa preocupação de querer saber onde é que está, que morada eu estou. A gente vai estar assim trilhando um pouco nas moradas, né? Tem hora que eu estou um pouco nas segundas, eu estou um pouco na terceira, a gente vai identificando isso. Mas assim, eu me lembro que há muito tempo, a música que eu gosto de ouvir são músicas de louvor, coisa que só fala de Deus. Eu não consigo, sabe assim, não acho muita graça. Antes eu ia para festival de inverno, não vejo mais graça. Antes da pandemia, né, que a gente sempre ia dar uma passadinha, um dia ou outro, de um artista que gostava, e aí quando eu fui, já fui começando a não achar muita graça, aquilo lá já não me atraía, né? E da última vez que eu fui, eu lembro que eu falei assim pra gente, esse foi o último dia que eu vim. Não quero mais, não acho a menor graça nisso. Não acho a menor graça nisso. É pecado? Não sei, vai depender do que você está fazendo lá.
A questão aqui, o que eu estou falando é atração. Não tem mais graça, não tem mais gosto. Determinadas coisas que você antes gostava, você curtia, já perdeu o sabor, né? E aí, isso é muito comum em terceiras moradas, né? Você querer abrir mão de certas coisas para vivenciar bem as coisas do reino. Outra coisa, exercitam na caridade, né? Gostam muito de fazer caridade, tem essa sensibilidade de perceber a necessidade do outro, de ter essa empatia, porque assim, fácil levar, dar o dízimo na igreja e tal, tudo isso a gente faz muito, às vezes, no automático, né? Mas a questão aqui é mais um despertar mesmo, aquela empatia de você querer ajudar, você não sabe nem quem é e tal, mas aí você se movimenta, porque inquieta você ficar indiferente à necessidade do outro. Então, a caridade, seja ela de que forma seja, não só material, mas até mesmo espiritual, né? Você aqui está bem aguçada. Elas são corretas no falar, no vestir e na administração dos bens ou da casa, né? Então você começa a perceber uma mudança naquilo que você gostava, no seu estilo de vida. Se antes eu gostava de piadas, aquelas piadas assim que, sabe, vocês estão entendendo muito bem, aquelas piadas que não cabe, a família toda pode ouvir, agora pode. Eu não gosto desse tipo de coisa, né? O que é que eu gosto de assistir? Que tipo de filme? Que tipo de música? Que tipo de situação eu agora me encaixo, né? Porque isso não cabe mais para mim. Não me atrai. E não é por medo, não é por pudor, é que simplesmente não bate, né? Quem está buscando a Deus, quem está buscando um caminho virtuoso, não tem como conciliar com certas coisas, com vamos dizer, certas palavras, né? Certo vestir, né? Se antes eu gostava de vestir aquelas roupas sensuais, para chamar a atenção, né? Atrair olhares, hoje eu já não gosto disso, né? Eu vou vestir de uma forma discreta, eu vou vestir de uma forma que agrade a Deus, porque eu vestia para cobrir meu corpo e não para atrair olhares, né? Então, a forma de administrar os bens e a casa, como que eu vou cuidar da minha casa, da minha família, do meu trabalho, das coisas ali, é de forma agradável e leve, ou é reclamando, achando ruim, e ai, que coisa chata, acordou, já amanheceu e já vai reclamar porque tem muita coisa para fazer. Isso é um serviço que nunca acaba em casa, né? Já está sujo de novo, ninguém me ajuda, e aí fica aquela coisa pesada, né? Não, aqui já é uma coisa tão leve, você faz aquilo de forma leve, né? Como também administrar os seus bens. Se você tem condições, uma condição social favorável, você não tem aquilo como só acúmulo para você, você tenta administrar aquilo até mesmo para ajudar os outros, né? Ou seja, é como que você adquirir a consciência de que tudo que existe no mundo, Deus colocou ali em nosso favor para que a gente possa também favorecer os outros. Eu estou só administrando, nada é meu, tudo é dele, né? Então, assim, quando a gente não tem essa percepção, quando a gente ainda está nas primeiras moradas, eu estou muito focado no conquistar, eu quero conquistar, não que não seja lícito, né? Você estudar, conquistar, adquirir bens, tudo bem. O problema está em você querer reter essas coisas como algo muito, muito acima do próprio Deus, né? Porque aí a coisa é tão... eu vou em busca disso de uma forma, com uma força tão grande, que esses bens estão
para me servir, mas me servir de uma forma assim, eu acumulando, eu juntando, e quanto mais tenho, mais eu quero, e isso é meu, e eu não te dou, se você tem uma necessidade, mas vai você ralar sozinho, eu consegui sozinho, vai você também. E eu não tenho essa sensibilidade de ter os meus bens para partilhar com os outros, né? Então, até nisso, essas pessoas de terceiras moradas já têm um olhar e uma postura diferente, né? Tudo isso é bom, mas não basta, né? Não basta, e aí a gente depois vai ver que tem os aspectos negativos também. Vamos ver também que tudo isso aqui parece, sabe o quê? O jovem rico, não é verdade? O jovem rico é aqui para as terceiras moradas o texto fundante. Foi baseado nesse texto que Santa Teresa elaborou e viu as terceiras moradas. O jovem rico que chegou para Jesus, né, querendo, quem sabe, acompanhá-lo, segui-lo, e aí disse para ele: Senhor, mestre, né, tu és bom, tu és tão bom. Veja só, eu cumpro com meus deveres, eu sou uma pessoa que faz caridade e tudo. O que eu posso fazer para realmente ganhar o céu, né? E aí Jesus vai dizer: cumpra os mandamentos. Diz, mas eu já cumpro, desde jovenzinho, olha, eu cumpro tudo, Senhor, eu faço tudo muito certinho e tal. Ai, que bom, então, tu queres mesmo me seguir? Vai, vende tudo, dá aos pobres e segue. E o que foi que aconteceu? Ele saiu dali muito triste, né? Porque ele não foi capaz de responder a esse chamado. Será que Jesus está dizendo aqui para a gente que ser rico é algo realmente assim? Nem o rico vai se salvar, né? O rico, você é rico, coitado, tá vendo? Você é apegado às suas coisas. No caso dele, foi realmente uma riqueza material. Mas aqui nas terceiras moradas, Teresa vai dizer que Jesus vai pedir da gente aquilo que nos é muito caro. Para o jovem rico, foi a riqueza dele. O apego dele era todos os bens. Ele não foi capaz de se desapegar para segui-lo. Mas para nós, ele vai pedir aquilo que nos custa mais caro, né? Por exemplo, ele pode chegar para você e dizer assim: a tua saúde. Será que eu sou capaz de dar essa saúde sem reclamar, sem dizer, toma, Senhor? Ele pode pedir a morte de seu filho, seu marido. Ele pode pedir teu emprego. Ele pode pedir teu prestígio. Aquilo que me é mais caro, como diz a palavra, aonde está teu tesouro, ali está o teu coração. Então aquilo que está no meu coração de apego, aquilo que eu tenho dificuldade de abrir e doar, né? Porque aqui, ó, estou fazendo tudo para Deus, né? Senhor, eu já rezo, eu já sou uma pessoa caridosa, eu já ajudo nas pastorais, eu faço tudo o que quiser, me pedem e eu estou ali, prontamente fazendo. Só que Jesus aqui, ele está dizendo que ótimo, muito bom, estou gostando. Sou sua preferência, não é? Muito bem. Mas eu quero mais. Eu não quero o que você faz. Eu não quero o que você tem para me dar. Material. Eu quero que você me dê o seu coração. É o seu coração. E aí, não é fácil a gente se desapegar daquilo que a gente passou uma vida toda tentando construir, conquistando e tal, e abrir mão. Abraão, ele sonhou a vida toda, né, em ter um filho. E ele rezou, ele pediu e conseguiu, já na sua velhice, ter um filho. Mas Deus pediu dele o sacrifício do filho, não foi assim? É fácil você
ter o seu filho e você dar sacrifício? Mas a fé, a confiança, ele foi lá e provou a Deus que ele entregava. Tanto foi assim que não foi preciso, né? Não, Abraão, já sei que você realmente me ama, você é obediente, você é capaz. Poupou a morte do filho. E nós, né? O que é que eu tenho aqui agarrado no meu coração que o Senhor me pede e eu ainda estou dizendo, não, Senhor, agora não, peraí, só mais um pouquinho, né? Olha, eu posso trabalhar para o Senhor, eu posso dar, eu aumento o meu dízimo, eu posso fazer caridade, eu posso dar um dia todinho assim de voluntariado, eu posso fazer muita coisa, mas deixa que eu administro, tá certo, Senhor? Deixa comigo, o Senhor pede assim, mas eu tenho o controle das coisas. Aí eu não passo para as quartas moradas. Eu não passo. Porque só é capaz de passar para as quartas moradas aquele que realmente abre mão daquilo que lhe é mais caro. Aquilo que dá o que ele pediu e exigiu. O seu coração. Ele quer ser o seu dom. Não basta admirar, gostar, ai, Senhor, é tão bom, Senhor, ai, Jesus é o dono da minha vida, é o rei, será? Na hora da prova, vamos ver? Né? Os nossos apegos, eles criam raízes profundas, né? E não é fácil a gente se desapegar. Mas não é também para se desanimar. Por isso o autoconhecimento. Por isso Santa Teresa vai dizer, é preciso saber quem sou eu para chegar lá. Porque aí eu vou saber qual é o meu apego. Aonde eu estou colocando a minha força, o meu coração e tal, né? Porque é a partir dali que eu vou trabalhar em mim os meus desapegos e vou sim ser capaz de me doar totalmente para ele. Se eu não me conheço, eu não sei qual é o meu apego, como que eu vou fazer isso? Né? Então aqui, quando nas terceiras moradas, as almas que se acham já trabalhadas, santas, né, virtuosas, Santa Teresa vai dizer, existem aspectos negativos. A dificuldade de abrir mão do amor próprio, isso que eu estava falando agora, né? Mas eu gosto tanto disso, Senhor, mas me custou tanto para construir. Eu agora sou doutora tal. Eu agora sou aquele empresário, né, de destaque. Eu agora sou... E aí você conquistou muita coisa. Olha quanta coisa eu conquistei. O Senhor está me pedindo isso. Aqui também ele pede para você abrir mão daquilo que você quer muito, facilidade do amor, tudo muito fácil e bom, gostoso, e pegue a cruz. É aqui onde ele vai dizer assim, pronto, passou aquele período onde você ia para adoração, onde você pedia graças e você recebia, fazia uma novena, fazia isso, aquilo, outro. Tudo que você pedia, ele te atendia. Olha, dava consolo, fazia milagres, fazia aquilo, tudo que eu... Ai, que maravilha! Terceiras moradas. Pronto, agora vamos ver se você cresceu, deixou de ser criança mimada. Vamos lá? Não tem mais. Sabe quando a criança ganha presentinhos de Natal do Papai Noel, né? Quando cresce, adulto não ganha mais presente de Papai Noel. Não é assim? Aqui a gente já não vai ganhar mais muito mimo de Jesus, não. Ele vai ver se você realmente quer essa amizade com ele quando ele manda alguma cruz, alguma coisa para você. Qual é a forma que você reage? Como é que você acata isso daí? Né? Vai ficar feito criança mimada, emburrada, com raiva porque não recebeu o presente? Ah, eu não vou mais para missa, não. Quantas pessoas você conhece, e eu conheci várias, conheço, né? Que
estão na caminhada, vai à missa, isso, aquilo, outro. Aconteceu alguma coisa, pediu, não foi atendido, não vou mais para a igreja. Não vou mais para a missa. Aí eu vou para aquela outra igreja que lá sim, ali é a igreja que vai me dar isso, isso, aquilo, outro. Eu conheço várias. Né? E na verdade, o nosso seguimento a Jesus não é para receber privilégios, para estar o tempo todo recebendo graças materiais. Ele dá. Quando Ele quer, Ele dá. Mas o maior bem, a maior graça é a graça espiritual. É a minha salvação. É a minha amizade com Ele, minha união com Ele. Então, se eu não entender isso, eu não saio daqui. Eu vou recuando. Aí eu volto para as segundas, eu volto para as primeiras. Entende? E a dificuldade de acolher a secura que vem da oração, pois estão ligados aos gostos que a oração pode causar. Ah, mas antes era tão bom, quando eu ia para a adoração, e eu chorava, e eu ouvia aquela música, e eu chorava, e isso, e vinha aquele consolo, né, aquelas coisas entre mim. E agora eu vou, não sinto nada. Parece que Deus esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim, eu não sinto mais nada. Será que isso é verdade mesmo? Será que Ele existe? E aí começam os questionamentos, e aí começa aquela secura, e eu vou esquecendo, vou esfriando e vou querendo, né, me distanciar. Eu volto também. Então aqui você precisa estar atento de que é normal essa secura que vem da oração. Porque aqui são as moradas das provas. Deus está te provando. Ele vai mandar sim uma prova bem difícil. Quando a gente está em terceira morada, Ele vai olhar muito bem, está olhando, vendo todo o movimento, sua evolução, como você está desenvolvendo, muito bom, tal, tal. Sabe quando você está se preparando para um concurso, quando você está se preparando para o vestibular, você não estuda muito? Né? Tem que estudar para poder passar. Aqui é a mesma coisa. A grande prova, terceiras moradas, Ele vai te dar uma prova, vai exigir de você, sabe assim, uma coisinha que vai me incomodar. Vamos dizer assim, é uma humilhação, é uma injustiça, mas a nível assim mais social, mais aqui no meu cotidiano, no meu dia a dia. Não é uma questão espiritual, sabe? É mais externa, né? Então assim, perdi um emprego, perdi um filho. Eu trabalho lá na pastoral, estou lá na igreja, ajudo o padre, isso tudo. Aí o padre vem, chega alguém novo, ele me tira lá da coordenação e coloca outra pessoa. Aí eu fico chateada, né? Aí eu fico, puxa vida, mas por que fez isso comigo? Eu faço tanta coisa para o Senhor, né? E o Senhor me trata dessa forma. Não passa para as quartas moradas aquele que questionar a Jesus. Que ficar com ele dizendo, mas por que o Senhor mandou isso para mim? Tanta gente ruim aí no mundo, mas eu faço tudo pelo Senhor. O Senhor manda uma prova dessa para mim, manda uma situação dessa para mim, né? E a gente tem que saber acolher. Muitas vezes, é claro, eu vivo consequências negativas, consequências ruins das escolhas que eu fiz erradas. Não é Deus necessariamente que fica mandando coisas ruins para mim, não. Mas na história da minha vida, né, assim, no passo a passo, até mesmo das escolhas erradas que eu faço, Ele se aproveita para ver se me tira daquela situação e me faz crescer. Né? Ele vai, espera aí, aconteceu isso aqui, vamos organizar de novo aqui. E aí, para ver como é que eu vou reagir e ver se eu, sabe, vou me reerguer. Ele não quer o nosso mal. Nunca quis, claro que não. Mas é inevitável que o mal aconteça em nossa vida. E agora, como é que eu vou responder às coisas que chegam até mim, né? Então, essa prova,
muito grande, né? Por exemplo, certa vez eu vi uma situação de uma pessoa que eu conheci numa outra cidade, eu morava em outra cidade, e aconteceu um acidente de automóvel, né? Onde morreram 3 da mesma família. Isso não é tão comum, também não é tão raro, né? A gente sabe que acontece. Mas assim, eu vi de perto, e essa pessoa, ela perdeu a filha, a neta e a bisneta. Era uma senhora já bem madura, né? E essa pessoa era de igreja, assim, ela era evangélica e da igreja. E essa mulher, ela reclamou, lógico, uma situação dessa não é agradável para ninguém. Lógico que não é? Se coloque na pele da criatura. Você perder uma filha, uma neta e uma bisneta num único momento, né? Você velar 3 caixões assim, não é fácil. Mas ela assim, como a relação dela com Deus, como ela estava magoada, como ela estava com raiva dele, né? Eu sempre fiz tudo para o Senhor, e papapá, eu ajudava na igreja, aquele discurso, né? Assim, e o Senhor, uma coisa dessa. Então, assim, a gente, por pior que seja a situação, a gente não pode questionar, não pode brigar com ele, né? A gente pode até não entender, a gente pode se entristecer, a gente pode até ficar arrasado por um tempo, mas a gente não pode perder a fé nem a esperança. Muito menos questionar por que isso aconteceu, por que o Senhor permitiu. Porque dessa forma eu não vou passar das terceiras para as quartas. Certo? Sim, outro perigo aqui, outro aspecto negativo que Santa Teresa diz, é que essas almas, ela chama até almas consertadas. Elas colocam a segurança numa santidade construída por si mesmas, né? E não em Deus. Então, porque eu sou de uma caminhada há muito tempo, porque eu sou um religioso, uma religiosa, porque eu sou padre, porque eu sou coordenador de uma pastoral, e aí eu me acho uma alma consertada, né? Ou seja, já estou bem evoluída. E esse é o grande perigo das almas de terceiras moradas, o orgulho, né? O orgulho de se achar que já estão assim muito prontos, são agradáveis a Deus, né? Então, aqui o nosso amor a Deus está sendo provado com as obras. As provas nessas moradas são pequenas contrariedades, certo? Temos clareza de que Deus é bom e justo e nós somos maus e injustos, né? Sempre que eu vou, veja, o autoconhecimento ele vai acompanhar em todas as moradas, certo? Do primeiro até o fim. Mas à medida que eu vou me aproximando do cômodo central, vai ficando mais claro para mim quem sou eu em minha miséria, quem é Deus na sua bondade. Então aqui nas terceiras moradas isso fica assim muito claro, que Deus é bom e justo e nós somos maus e injustos. Muita gente consegue chegar aqui sem a ajuda de um diretor espiritual, basta um esforço. Veja, primeira, segunda e terceiras moradas, protagonista sou eu. Eu decido, Deus me ajuda. Ok? A graça dele me move, me auxilia, e aí, de acordo com a minha decisão. Mas, até aqui tudo bem, por isso que muita gente chega, até terceira morada. É muito fácil. É como se eu estivesse caminhando assim, ó, num plano. E vou caminhando no plano, não me cansa, né? Cheguei aqui, agora me deparei com uma ladeira enorme, que é a quarta morada. Aí agora a coisa é diferente. Agora vai dar trabalho, certo? Não é para qualquer um subir ladeira. Eu tenho que estar com condicionamento físico muito bom. Se a coisa for muito íngreme, talvez eu tenha que ter até técnica de escalamento, né? Sei lá. Não é fácil você subir uma ladeira bem íngreme,
pedra e tal. Até a terceira morada é um plano. A partir de agora a coisa vai pegar. Então, aparentemente não há impedimento dessas almas para avançarem para as próximas moradas. Aparentemente. Porque já são virtuosas, já estão assim com a vida de oração bem disciplinada, gostam de ir à missa, estão sempre na missa, um grupo de oração, fazem caridade, e já estão distantes de situações de pecado. Quer dizer, a gente, pobre mortal aqui, olha, é um santo, já é uma santa, né? Ou seja, é o melhor dos piores. Mas não basta isso, né? Porque não passa para as quartas moradas que não... Tá, enganos. Vamos lá. Enganos das almas consertadas. Têm um longo caminho de oração e de seguimento a Jesus Cristo, mas acabam se inquietando e caindo quando provadas. Então, enquanto está tudo muito bem, né? Ninguém reclama, ninguém cobra, não tem injustiça, ninguém me difamou. Tá ótimo, Jesus, eu te amo, o Senhor é ótimo. Mas aí foi uma injustiça, foi alguém que me humilhou, foi alguém que... Aí eu já tremi nas bases, né? Fico inquieta e acabo caindo. Elas não acolhem conselho dos outros, preferem ensinar do que ser ensinadas, né? Eu já sei de tudo, não precisa você estar me dizendo nada. Eu já sei qual é o caminho, eu já sei o que é pecado ou não. E aí eu tenho a ilusão de que eu é que tenho que te ensinar. Você precisa olhar para mim, você precisa aprender comigo, né? Só que essas almas ainda não estão assim tão fortalecidas em sua fé, em suas virtudes, e a qualquer momento cai. E elas não são modelos de jeito nenhum. As suas virtudes ainda não estão sólidas, né? Elas não acolhem conselho dos outros, preferem ensinar, tudo bem. Justificam seus erros de forma espiritual e se fecham à mudança. Certo? Então, assim... Ah, não, mas é porque... Aí tenta dar uma justificativa, é porque, sei lá... Primeiro que tenta esconder muito isso, né? Os outros nem percebem muito o seu pecado, as suas misérias, né? E elas às vezes tentam também até se enganar. Mas no fundo sabe, porque aqui o autoconhecimento já vai lhe mostrando, né? As suas misérias. E aí tem essa tendência a se fechar às mudanças, né? Porque eu já estou me achando pronto, já estou me achando santa. Então é preciso ter humildade para poder reconhecer tudo isso e ir adiante. Essas almas consertadas também, elas canonizam seu próprio modo de proceder. Olha que forte isso, né? Teresa diz, elas canonizam. O que é canonizar, né? Quer dizer, é aquela santificar o meu jeito de ser. Olhem para mim, eu já sou uma santinha. Se consideram pessoas certas e que todos devem seguir o mesmo caminho. Falta a liberdade de espírito que permite acolher a vontade de Deus. Sim, Senhor, eu sou certinha, eu faço tudo certo, os outros podem me seguir, olha, não me peça nada não, deixa que eu sei o caminho já, deixa que eu sei como lhe servir, né? Não dão essa abertura a Deus. Elas não suportam serem desprezadas ou humilhadas pelos outros. Se incomoda ainda. Terceiras moradas. Então assim, dei uma palestra, dei um curso, ninguém elogiou, que chato. Estou esperando aplauso, estou esperando reconhecimento, estou esperando o agradecimento do padre pelo que eu fiz, né? Pelo que eu ajudei tanto. Eu estou sempre querendo que os outros reconheçam, agradeçam, porque a coisa está voltada para mim e não para Jesus. Eu ainda estou assim. Apesar de cultivar virtudes, buscar fugir do pecado e tudo mais, eu ainda estou muito voltado para mim.
Suas penitências são concertadas, ou seja, extremamente calculadas e organizadas. Se algo vai contra, perdem a paz. Né? Então, é aquela coisa rígida, aquela coisa muito certinha. Então, sabe, tenho que fazer. Se isso quebrou um pouquinho, pronto, eu já fico incomodada, perco a paz, porque que eu quebrei, porque isso. Então, são pessoas que exigem demais de si, elas que dão as próprias regras, né? E por isso Teresa vai sugerir para a gente, olha, não dá para você caminhar só. Porque agora, a partir das quartas moradas, você precisa ter um diretor espiritual. Porque você não tem maturidade para caminhar sozinho, sabe? Para dizer o que é certo e o que é errado. E aqui na terceira morada eu ainda acho que eu me dou conta sozinha. Não preciso de babá, não preciso de ninguém. Né? Deixa que eu sou o cara. Então, quando faz por falta de orientação, porque aí eu escolho fazer determinada penitência, uma coisa ou outra que depois eu não dou conta, aí eu perco a paz. Né? Mas será que isso é agradável a Deus? Será que foi isso que ele pediu? Ele não está me pedindo isso, sou eu que estou colocando isso como uma condição. Então, saber ouvir o que ele está exigindo de mim, o que é que ele está me pedindo, aí sim, ser dócil ao seu pedido. E não eu mesmo estar impondo o meu... Não, por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Isso é próprio de terceira morada. Certo? Então, Teresa vai dar uns conselhos para que a gente possa abrir as portas das quartas, né? Submeter nossa vontade à vontade de Deus. Exercitar na humildade, porque quando essas almas estão nas terceiras moradas, o orgulho é a grande, vamos dizer assim, é onde ele escorrega, né? É onde está ali tentando, é o orgulho. Então a gente precisa sim buscar essa humildade, e essa humildade não quer dizer humilhação. Humildade é a busca da verdade, é ser justo e verdadeiro diante de Deus, certo? Então, quem é a minha verdade? Quem sou eu? Então, isso é a humildade. Eu sou capaz disso. A minha miséria é esta, esta e esta. Então, reconhecer minha miséria, reconhecer minhas potências, minha capacidade, isso sim é humildade. É a minha verdade, né? Então, humildade e justiça diante de Deus, como Ele me vê. Saber diferenciar que a perfeição não está no gosto sensível, mas no amor. Amar é diferente de gostar. Né? Então, assim, eu faço aquilo e aí vem um gosto, vem um consolo, vem um prazer. É tão bom ajudar o outro, porque aí eu me sinto tão bem. É tão bom eu fazer isso, porque aí vem um contentamento, né? Quando você faz alguma coisa pelo outro, ou o outro faz por você, até mesmo aqui na nossa convivência humana, é tão bom receber um presente, é tão bom um elogio, aí você se sente, né, afagado. Isso é diferente de amor. Amor é decisão. Então, eu fazer as coisas porque me dá gosto, é isso. Mas eu fazer porque, indiferente de dar gosto ou não, isso é amar. Um sacrifício, uma mãe que acorda de madrugada porque o filho está doente, ou eu passar a noite no hospital com alguém, ou qualquer sacrifício que eu faço por amor. Não estou esperando bem-estar, prazer, nada em troca. O amor, ele é incondicional. O amor não espera nada em troca, né? Mas aí eu fazer algo, porque eu vou fazer isso, vou agradar a Jânio, fazer uma comidinha para Jânio, porque aí quem sabe ele vai gostar e vai me dar um presente, ele vai me dar um beijinho, vai dizer que gosta de mim. Isso aí não é amor, né? Eu não posso esperar. Amor é algo que sai de mim sem esperar que venha nada em troca. Eu faço porque é amor. Amor é amor.
Então eu faço a comida, eu cuido do doente, eu faço caridade, tudo o que for, mas não precisa me devolver. Eu não espero nada. Se eu espero, não é amor. Não é isso? Então, se colocar sob a obediência de algum mestre ou diretor espiritual para discernir a vontade de Deus. Porque aí eu sozinho, eu me engano muito. Não fixar nosso olhar nas faltas alheias, mas olhar para nós mesmos e nossos próprios erros com humildade. Caminhar no silêncio e na esperança. Quartas moradas é a morada de transição. 1, 2 e 3, as primeiras, segundas e terceiras eram ascéticas, né? Então, eu decidia, Deus agia. Quinta, sexta e sétimas são as moradas, me faltou a palavra? Credo. Místicas. As místicas, onde Deus é quem atua, né? Conforme, agora Ele decide e eu vou indo, tá certo? E a quarta? A quarta morada, ela é intermediária. É aquela morada onde ela tem um pouco de ascética e um pouco de mística, né? Então, assim, é como se fosse um adolescente. O adolescente nem é criança, nem é adulto, né? Tô deixando de ser criança e tô indo, caminhando, treinando para ser um adulto. A morada, as quartas moradas, eu tô deixando de ser principiante, tô deixando de ser verdinho, né? Na espiritualidade, e agora eu tô indo para a minha maturidade espiritual. Então aqui que ele cresça e que eu diminua. Antes eu estava no protagonismo, estava na frente, né? E ele atuando ali conforme a minha vontade, minha decisão. Agora eu já estou saindo de cena e deixando ele entrar. Só que interessante que na quarta morada, ela é assim, há momentos em que eu estou atuando e estou querendo, né? E Deus nem aparece. E tem momentos que eu estou na minha e Deus vem e acontece. Ou seja, Ele já não atende aqui, não é por força minha, nem por vontade minha, decisão minha. Ele vem quando Ele quer. Ok? Vamos lá. Nessas moradas, Jesus já é preferencial. Mas ele é preferencial, mas nos vai preparar para ser absoluto, certo? Né? Então, assim, eu prefiro Jesus, eu gosto de tudo, mas aqui nas quartas ele já vai assim, me trabalhando para que ele já se torne absoluto em minha vida. Quem e como são as almas que estão nessa morada? Elas concentram-se nas coisas interiores, são mais dóceis do que esforçadas e perdem interesse nas coisas externas, certo? Então, assim, realmente as coisas externas já não são mais tão atrativas para mim. Eu gosto mesmo é de estar com Ele, né? Eu quero mesmo as coisas que vêm de lá. Aquilo que fala dele, tudo, sabe? Aí eu gosto de estar assim. Aqui eu descobri que Ele está dentro de mim, então eu gosto de ficar caladinha, eu gosto de silenciar mais, eu gosto de estar nessa intimidade com Ele. Aqui começam os favores sobrenaturais, dificílimos de explicar. Teresa aqui ela vai dizer assim, que como são coisas, são experiências sobrenaturais, são favores sobrenaturais, é difícil de explicar porque a experiência, só quem viveu sabe. Eu não posso falar, relatar um fato que o outro viveu, não é assim? Então, assim, ela dá dicas e a gente, se passou pela mesma experiência, a gente se identifica. Mas não tem como eu saborear, experienciar a experiência do outro. Não é isso? Então, o texto fundante aqui é o Salmo 118, 35. Cumpro os teus mandamentos porque dilatastes meu coração. Ou seja, porque Deus dilatou o coração, aqui na quarta morada, o coração está tão dilatado, está tão grande, eu cumpro os teus mandamentos.
certo? Eu já busco e quero cumprir os teus mandamentos, Senhor. E ela vai dizer aqui que há 2 tipos de favores e é preciso diferenciá-los. Existe o contentamento, que é o fruto da oração de recolhimento e que nasce de nós para Deus. Então, quando eu faço uma adoração, quando eu rezo, vamos dizer, todas as formas de oração, e a gente sabe que a oração para Teresa não é aquela oração vocal, não é isso? A oração realmente profunda e que nos leva a Deus é a oração, aquela onde eu sei com quem falo, sei quem fala, que sou eu, sei o que falo e com quem falo, não é isso? É por excelência a Léxio Divina, onde aquele texto vou confrontar com a minha vida, tá certo? Não desmerecendo nem tirando o valor da oração vocal. É preciso existir também. Porque em alguns momentos, quando a gente está insegura, inclusive, é ela quem vai reacender em nós a fé, a oração vocal. Ah, não, mas agora eu já sou de quartas moradas, eu agora não preciso mais de oração vocal, eu agora estou nessa intimidade com Deus e tal. Não, vai existir um momento em que você está insegura e você não acessa. E ele não vem e você não sente nada. E aí quem é que vai acender a chama da fé? A oração vocal, né? Então a reza do terço e tantas outras coisas, isso tem sim o seu valor. Ela é dita como oração de principiantes, por quê? Porque quem fica só na oração vocal, sim, são os principiantes, eles não avançam. Mas uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu avancei que eu não acesso isso daqui. É preciso, é necessário. Tá? Então, o contentamento é fruto dessas orações, né? E aí vem um consolo, aí vem uma coisa boa, uma sensação boa, e que vem e nasce exatamente desse movimento que se iniciou em mim para Deus. Já o gosto é algo que nasce da oração de quietude e que parte de Deus e vem para mim. Ou seja, não sou eu que peço, eu estou aqui, eu estou trabalhando e de repente vem aquele bem-estar, vem aquela coisa, aquela sensação em que fui visitada por Ele. Eu não pedi, Ele veio. Entende? Então isso aí ela dá o nome de gosto. Diferente do contentamento. Contentamento é provocado, ou a palavra não seria provocado. Ela é fruto, ela vem desse movimento que parte de mim para Deus. Já os gostos, não. Pode vir no momento de oração e tal, tudo, e aí eu recebo, mas eu estou assim, trabalhando, estou em casa, estou numa festa, onde quer que seja, não tem nada a ver com o momento de espiritualidade e Deus me visita. Faz. Vou chegar até você agora. E vem me dar um abraço, me dar um cheiro e tal, aquela sensação de que Ele me visitou. Entende? Então o símbolo que ela usa aqui nas quartas moradas são as cisternas, reservatórios, né? Onde há 2 fontes. Uma mais distante do reservatório, que necessita de um aqueduto, são termos usados naquela época, né? Que ela, esses reservatórios. Que são os pensamentos, meditações, ou seja, quando eu rezo, quando eu estou ali meditando, quando eu estou fazendo o meu esforço, esse reservatório, né? Chega para mim mais distante, porque foi um esforço que eu fiz de mim para Ele. E a outra é mais próxima do reservatório, que aí sim é aquela que vem dele para mim. Não tem essa distância. Não houve esforço de minha parte e já chegou. Tá certo? Então, já nas próximas, já próximo das quintas moradas, há uma clareza da distinção entre meta e missão. Aqui nas quartas moradas, a gente vai entender que meta é diferente de missão. E a gente tende muito a valorizar a meta, né? Eu tenho as coisas como meta em minha vida.
A minha meta é ser professor. Aí eu batalho minha vida toda, estudo, faço um curso, ser professor. É minha meta. A minha meta é ser mãe de família. E aí eu sonho, eu namoro, eu noivei, eu casei e tal, e formo uma família e tal. Essa é minha meta. A minha meta é, seja lá o que for, de profissão que você pensou e tal, você colocou isso como meta. Isso está errado. Ser mãe, ser padre, ser médico, ser professor, ser jardineiro. O que eu faço é missão. A minha meta tem que ser minha união com Deus. Eu nasci para me unir a Ele. Eu nasci para ser santo. Eu nasci para viver no céu. Essa é a minha meta. Agora, como eu chego lá? Aí tem vários caminhos. Aí eu chego como professor, eu chego como cozinheiro, eu chego como dentista, eu chego como... E aí vai. Isso é a minha meta, estar com Ele. E a minha missão é como eu chego lá. Ficou claro? Então, aqui nas quartas moradas, ela também vai distinguir bem isso. Né? Que a gente tenha esse olhar, essa coisa, porque não chega às quintas moradas quem não tiver essa clareza, essa distinção de ter como meta Ele. Eu só vou para lá quando eu tenho Ele como meu absoluto e Ele como a minha meta. Senhor, o Senhor é minha meta, eu quero, né? Senão eu não abro as portas das quintas moradas, certo? Então, assim, as quartas moradas é como que eu achei interessante nesses estudos que eu fiz. A gente vai escutando muito, né? Uma coisa e outra, vai estudando um livro, ouvindo alguém. E tem um vídeo que eu vi, né? Eu acompanhei um curso de uma pessoa no YouTube que ele tem, não sei se vocês conhecem, César, que ele é da Movimento da Transfiguração. E eu achei perfeito como ele descreveu as quartas moradas. Ele disse, é como você ir para um país, morar num país estrangeiro, né? Você sai daqui do Brasil e vai morar num país que nunca você foi, visitou, não conhece nada. Então você vai chegar nesse lugar e aí você precisa de alguém para lhe mostrar como é que é a cultura do país, né? Qual a língua que se fala, quais os costumes. Tudo é novo para você. Você vive aqui no Brasil, né? Você vive aqui nessa região onde tudo para você já é muito normal e natural. Só que agora eu estou entrando num país, num território onde tudo é novo. E por isso que eu preciso de alguém que venha dizer, olha, aqui se fala assim, aqui a moeda é essa, tudo é novo para mim. Ele vai me explicando, vai dizendo, vai orientando. Então é quando Teresa diz, a partir das quartas moradas você não caminha só. Você precisa de um mestre orientador, né? Um orientador espiritual, porque senão você se perde. Imagina eu num lugar estrangeiro, né? Assim, num país onde eu não sei falar a língua, onde eu não conheço nada. Como que vai ser? É difícil. Assim será a nossa alma em quartas moradas, né? Se eu não tiver alguém à minha frente, alguém mais maduro, que já trilhou esse caminho, que conhece esse território, para me orientar, eu não conseguirei. Então, é preciso sim um orientador espiritual, tá certo? Então ela deixa esses conselhos. Deixar o Senhor conceder quando quiser cultivar a disponibilidade, a graça dele, sem buscar por nós mesmos. Por quê? Existem os gostos e os consolos, né? Mas aí ela vai dizer o seguinte, ele dá sim, porque a gente vai trilhar caminhos, são dois caminhos aqui. E ele dá a graça, esses consolos, esses gostos, a quem ele quer, quando ele quer e como ele quiser. Não é para eu pedir. Eu não posso, Senhor, me dê a graça, venha me visitar, eu quero que o Senhor venha me visitar hoje. Não é assim. Só cabe a nós
ter essa abertura, né? E fazer a nossa parte. Continue sendo virtuoso, continue tendo ele como meta, né? E aí você vai fazendo todas as coisas, os meios, né? Ou vamos dizer, a missão que me leva a essa meta. Diante disso, é com ele. Ele vai fazer chegar a mim quando ele quiser, no momento que ele quiser. Então, ela diz, não é para pedir nada. Não devemos pedir, não devemos querer que ele faça. Isso é decisão dele. Ok? Então, estar disposto a se unir a Cristo no sofrimento da cruz. Ou seja, cada vez mais que eu vou me aproximando do cômodo central, cada vez mais que eu vou abrindo meu coração e dizendo, Senhor, eu quero, eu aceito tua condição, fique ciente, só com cruz. A porta larga, a porta estreita. Lembram? Muito fácil, né? Todo mundo quer ir na porta larga, alta e tal, e aí vamos lá. Fácil demais. A porta do céu não é larga, gente. Ela é estreita, ela é baixinha e a gente vai ter que passar por ela com a cruzinha e tudo. Certo? Então, está disposto a sofrer com ele na cruz. Cultivar a humildade. De novo, a humildade aqui é a ciência de quem sou eu. A minha verdade. Certo? Minhas misérias, meus potenciais, quem sou eu diante de Deus, sem tirar nem pôr, sem disfarces. Buscar um orientador espiritual ou alguém mais experiente. Pronto, fui bem correndo assim, por conta da hora. Mas aí nas próximas a gente pode dar mais uma pincelada a respeito das quartas. Só resumindo bem, que as quartas é esse período de transição, né? Ou as moradas de transição, onde é necessário muito mais docilidade da minha alma do que mesmo esforço. Quando eu escuto a voz dele, o chamado dele, ou aquilo que ele quer e exige de mim, o que me faz abrir as portas, o que me faz avançar para juntinho dele, é a minha docilidade como resposta, né? Aceitar a cruz, aceitar tudo aquilo sem questionar, ele ser minha meta, ser absoluto. Mais docilidade do que esforço. Ok? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês a atenção, a paciência e fico assim provocando vocês. Leiam. Porque isso aqui é impossível a gente falar em aula, né? Toda a riqueza que é esse itinerário que ela nos deixou. Quanto mais vocês buscarem, estudarem, mais vão explorar, mais vão descobrir, mais ele revela. E eu torço mesmo que vocês trilhem esse caminho sem desistir. Não saiam das moradas, não saiam do castelo. E vamos seguir em frente. Ok?